Ao caminhar de volta para o templo, Prabhupada viu um pobretão evacuando a margem da estrada às vistas do público. A despeito da opinião pública, ele não está mudando seu A despeito da opinião pública, ele não está mudando seu padrão, disse Prabhupada. Não podemos manter nossos padrões tão estritamente como eles mantêm os seus. É uma pergunta, tá? Não podemos manter nossos padrões tão estritamente como eles mantêm os seus? Itamal Krishna Goswami, o secretário de Prabhupada, redigiu e assinou uma carta, a qual Prabhupada também assinou numa linha onde se assinalava aprovado. A carta declarava que todos os devotos que saem para distribuir livros deveriam sempre usar o barro sagrado na testa, roupa de devoto, contas de pescoço e o rabinho no alto da cabeça. E em sua distribuição de livros deveriam depender de Deus, Krishna, e esquecer os disfarces. Contudo, na parte inferior da carta havia um PS. Ao revisar o que está escrito acima, Srila Prabhupada acrescentou: quem quiser pode usar casaco e calça comprida, 3 pontinhos, mas nunca deve deixar de usar o barro sagrado na testa, o rabinho no alto da cabeça e as contas. Anteriormente, Srila Prabhupada tratara deste assunto em diversas cartas. Para Jagadisha, no Canadá, Prabhupada argumentara que não havia nenhuma objeção a usar roupas ocidentais, incluindo uma peruca ou chapéu. Temos de aceitar tudo que for favorável à execução da consciência de Deus, Krishna escrevera Prabhupada. Às vezes, podemos adotar tais meios a fim de ajudar a distribuir os livros. Mas em fevereiro de 1973, ele escrevera Arupanuga dizendo que não queria que os devotos se vestissem como hippies. Deve-se parar com isso, não devemos dar a ninguém motivos para nos chamar de hippies. Mas em circunstâncias especiais, os devotos podem vestir-se como senhoras e cavalheiros respeitáveis a fim de distribuir os meus livros. Onde quer que haja indivíduos, existe a propensão de se criar diferença de opinião. Srila Prabhupada preferia que lhe poupassem esses pormenores administrativos. Seus homens do GBC deviam consultar-se entre si e então apresentar-lhe suas conclusões para uma decisão final. Desta maneira ficarei livre para concentrar-me em minha tradução do Śrīmad Bhagavatam, escrevera Prabhupada. A carta enviada da Índia foi encontrar Karandara em Los Angeles, porém, antes de anunciar que se devia parar toda a distribuição de livros com roupas ocidentais, ele queria que Prabhupada ouvisse sua versão da história. Ele fez um relatório minucioso sobre os benefícios de os devotos usarem roupas ocidentais, comuns, enquanto vendiam livros. Ele concluiu que o principal aspecto a que Prabhupada parecia objetar era a possibilidade de os devotos apresentarem-se mal vestidos, ou seja, de que as pessoas ficassem pensando que eles eram hippies. Aproveitando o ensejo, ele informava a Prabhupada que os distribuidores de livros realmente eram asseados, bem vestidos e apessoados. Ele disse que se os distribuidores de livros ficassem restritos a aparecer em público com a cabeça raspada e a roupa de devoto, então a distribuição de livros diminuiria cerca de 2/3. Se, por acaso, ocorreram extremismos e desmandos, devem-se corrigi-los ao invés de abandonar todo o programa, escreveu ele. Desta feita, Srila Prabhupada respondeu a favor da roupa ocidental. Isso aqui na época foi uma tremenda discussão, Bimala. Tinha tanta discussão, tanto barulho, né? Sim, você pode continuar com sua distribuição de livro como vinha fazendo até então. Quanto a isso não há problema nenhum. Pensei que nossos devotos estavam ficando iguais a hippies, mas agora você me fez entender que este não é o caso. Portanto, não tenho nenhuma objeção. Nossa principal atividade é distribuir livros. E através dos relatórios que recebo de todo o mundo, o progresso é muito animador.
surgiu um desacordo quanto às técnicas de distribuição. Algumas pessoas escreveram para o secretário da ISKCON reclamando que foram burlados ou pressionados a comprar um livro e os devotos apresentavam diversas reações a esta reclamação. Os distribuidores de livros obedeciam à ordem de Prabhupada, segundo a qual dever-se-iam distribuir tantos livros quanto possíveis. Eles argumentaram que o simples fato de um pequeno número de pessoas ter reclamado não era razão para esfriar a distribuição de livros. Eles citaram declarações em que Srila Prabhupada mencionava que a oposição à distribuição de livros indicava sua pureza e autenticidade. Em seus livros, Srila Prabhupada explicara este ponto ao aludir ao episódio histórico no qual o governo muçulmano parou os grupos de distribuição de livros do Senhor Krishna Chaitanya. Não, desculpem, aqui é o canto e dança público de Hare Krishna. Tá, vou ler de novo. Não, Bimala, aqui eu pensei que era o Sankirtana. É porque essa palavra aqui os devotos usam tanto para o canto e dança público de Hare Krishna, quanto para a distribuição de livros. Tá, vou ler de novo. Em seus livros, Srila Prabhupada explicara este ponto ao aludir ao episódio no qual o governo muçulmano parou os grupos de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Prabhupada escrevera: devemos nos lembrar que tais incidentes aconteceram no passado há 500 anos e o fato de que eles ainda ocorrem indicam que o nosso movimento de canto e dança público de Hare Krishna e a distribuição de livros realmente é autorizado, pois se a distribuição de livros e o canto e dança público de Hare Krishna fosse uma atividade material insignificante, os demônios não fariam objeção a ele. O povo dos Estados Unidos também objetara ao canto e dança público de Hare Krishna, a roupa dos devotos, a filosofia dos devotos, a comida Hare Krishna. Sempre haveria alguém para se opor. Os distribuidores de livros diziam que a principal obrigação era salvar as almas condicionadas que descambavam para uma vida infernal. Caso alguém obtivesse um livro e lesse só uma página, sua vida poderia mudar. No entanto, outros devotos, incluindo os presidentes de templo, ficaram preocupados com as reclamações. Alguém recordou que em 1970 Prabhupada já tratara deste assunto. Façam todas as atividades com muito entusiasmo. Todas as nossas atividades devem ser notórias para que ninguém venha a criticar nossa missão. E assim, todos os empreendimentos devem estar dentro do padrão do Vaishnavismo, a religião de Deus. Tomando-se o cuidado de que tudo se realize diretamente em consciência de Deus, Krishna, num estilo consciente de Deus, Krishna, então o Senhor Krishna fará questão de prover todas as facilidades para ajudar tal devoto sincero. Srila Prabhupada queria que os distribuidores de livros executassem sua ordem, mas com isso eles não deveriam ficar pensando que podiam fazer tudo o que bem quisessem e alegar que isso era para Deus, Krishna. Pregação exigia habilidade, não apenas em conseguir que as pessoas levassem o livro, mas também em deixar nelas uma boa impressão. Tá vendo? Prabhupada já falou tudo, né? É que as pessoas não leem, né, Bimala? Tudo já foi falado por Prabhupada. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. E a gente, infelizmente, a gente só consegue ler, né, Bimala? Fazer o quê, né? Mas você, ouvinte, pode e deve estudar os livros de Prabhupada. Não seja tombado igual eu e a Bimala. Não, você não é tombada não, Bimala. Eu sou tombado, você é uma Vaishnavi. Onde eu estava, hein? Aqui, ó.
Pregação exigia habilidade, não apenas em conseguir que as pessoas levassem o livro, mas também em deixar nelas uma boa impressão. Os distribuidores de livros argumentavam estar fazendo o melhor que podiam, mas que tentariam melhorar. Se outros devotos achassem que podiam fazer melhor, então deveriam demonstrar como distribuir livros sem perturbar ninguém. Distribuir livros o dia todo, dia após dia, era tarefa árdua. As pessoas já eram agitadas por suas mentes e sentidos e incomodadas por suas ocupações, governo e relacionamentos pessoais. Não é de admirar que mesmo um devoto inocente acabasse perturbando-as. As pessoas já vivem perturbadas, né, Bímola? As táticas em questão referiam-se principalmente aos procedimentos de como distribuir livros. Os distribuidores diziam que eram estudantes que estavam ajudando os jovens a abandonarem as drogas, ou que os livros mostravam como resolver as crises dos dias modernos. Nenhuma destas coisas era falsa, mas a ênfase às vezes era excessiva. Um devoto maduro podia falar mais diretamente. Tripurari contava como os livros descreviam uma civilização antiga na qual o povo sabia como levar uma vida perfeita. Ele se apresentava como membro de uma organização que tinha comunidades por todo o mundo, onde as pessoas podiam sentir o benefício oferecido por uma vida de estilo alternativo. Enquanto falavam sobre a vida transcendental, Tripurari e outros eram capazes de ser pessoais e de maneira descontraída, filosóficos. Tinham muita facilidade de se tornar amigos das pessoas estranhas e convencê-las a levar os livros. Porém, mais e mais devotos estavam adotando a distribuição de livros, e muitos eram inexperientes. A filosofia de Srila Prabhupada era clara, mas persistiam diferentes interpretações. Sem referir-se a técnicas específicas, Prabhupada simplesmente enfatizava a pureza da distribuição de livros e estimulava os distribuidores de livros a continuarem sem interrupção. O ponto principal era distribuir os livros. Tem até um mantra, né, que Prabhupada falou: pregar sem irritar. Querendo maiores esclarecimentos, os devotos não paravam de pressionar Srila Prabhupada. Os distribuidores de livros estavam interessados em que não se desvalorizasse a premência da distribuição de livros, ao passo que outros destacados líderes da ISKCON estavam preocupados de que práticas negligentes poderiam impedir o progresso da sociedade Hare Krishna. Numa carta que exerceu muita influência, Prabhupada respondeu às perguntas de Bali Mardana, que era de Nova York. A verdadeira pregação é vender livros. Deve-se conhecer a tática de como vender sem irritar. Que conseguirá você com uma palestra de 3 minutos? Mas caso alguém leia uma página, sua vida poderá mudar. Contudo, não desejamos irritar ninguém. Se ele vai embora por causa de suas táticas agressivas, então você é que é estúpido e o erro está em você. Afinal, você não conseguiu vender um livro, nem ele quis. Mas caso ele compre um livro, esta é a verdadeira pregação eficiente. A posição de Prabhupada era clara: deviam-se vender os livros, mas com habilidade. E para que não pairasse nenhuma dúvida, Prabhupada reiterava que a distribuição de livros era a melhor pregação. O êxito de sua pregação ficará comprovado mediante o número de livros que são vendidos. Prabhupada também escreveu: a arte está em vender muitos e muitos livros e não em irritar o público. À medida que os livros continuavam saindo aos milhões, muitas pessoas exprimiam sua gratidão por receber um livro. Apenas ocasionalmente alguém reclamava.
Porém, dentro da ISKCON prosseguiam os diálogos a respeito das técnicas de distribuição de livros. Quando Sri Govinda, o presidente da ISKCON de Chicago, escreveu a Prabhupada, Prabhupada animou o seu esforço de corrigir os devotos entregues às práticas excessivas. De modo que não é muito aconselhável falar mentiras só para vender livros. Caso simplesmente nos ativermos a descrever quão maravilhoso Krishna é, isso não será uma mentira, mas outras coisas, mentiras, não nos ajudarão a nos fixarmos em veracidade. Mentir só para alguns e não mentir para outros, essa não é uma boa filosofia. Pelo contrário, os sacerdotes brahmanas sempre são verazes, mesmo para seus inimigos. O mérito encontrado em nossos livros é suficiente para que, sendo descrito com sinceridade, estimule qualquer pessoa a comprá-los. É esta a arte que vocês devem cultivar, e não a arte de mentir. Convencê-los a levar o livro ao ouvirem-nos pregar a respeito da verdade absoluta, não burlando-os. É esta a fase mais madura de desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna. Novembro de 1973. Muitos homens e mulheres estavam saindo para distribuir livros todos os dias. Num dia de novembro, os devotos do templo da cidade de Nova York quebraram o recorde mundial da ISKCON Hare Krishna, distribuindo 13.200 exemplares. No mesmo dia, distribuíram também 15.000 porções de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Em 1973, a ISKCON vendeu um total de 4 mil, estava até confundindo aqui 1.000 com milhões, irmão. É milhões. Em 1973, a ISKCON vendeu um total de 4.169.000 livros. Ao receber este resultado, Srila Prabhupada respondeu a Rameshwara: tenho fé em suas palavras de que no ano que vem o resultado será muito superior àquele do ano passado. Esta é a natureza da energia transcendental, ela sempre aumenta se simplesmente aplicamos nossa energia. No início de janeiro de 1974, Srila Prabhupada voltou a Los Angeles. Certa manhã ele deu uma aula do Śrīmad Bhagavatam, na qual enfatizava a distribuição de livros. Em todo o universo não há nenhum compêndio que se iguale ao Śrīmad Bhagavatam, disse ele. Nada se lhe compara ou rivaliza. Toda palavra nele encontrada é para o benefício da sociedade humana. Toda e qualquer palavra. Portanto, enfatizamos tanto a distribuição de livros, pois caso o livro venha a cair na mão de alguém, ele se beneficiará. Pelo menos ele verá, paguei tanto por isso, deixe-me ver o que está aqui. Se ele ler um verso, a sua vida será bem-sucedida. Basta que ele leia um verso, uma palavra, e isto é muito bom. Portanto, é por isso que enfatizamos, por favor, distribuam livros. Por favor, distribuam livros. Distribuam livros. Isso me lembra daquela frase de Prabhupada, né? Se você quer realmente me satisfazer, por favor, distribuam meus livros. No ano de 1974 começou um impasse aparentemente sério. O Supremo Tribunal aprovou uma lei que proibia as pessoas que protestavam contra a guerra vietnamita de distribuir panfletos políticos em shopping centers. Os cidadãos de grupos não lucrativos, incluindo religiosos, só podiam pedir donativos em propriedades privadas com a permissão do proprietário. Os shopping centers que os distribuidores de livros frequentavam de repente foram interditados.
No entanto, a mesma Constituição que impediu os devotos chegarem até a propriedade privada, deu-lhes acesso à propriedade pública, e ao moverem um processo contra o aeroporto municipal de Las Vegas, os devotos da ISKCON Hare Krishna ganharam imediatamente uma licença, pois em sua defesa ficou evidenciado que o aeroporto negava-lhes o direito de livre expressão. Esta resolução prometia abrir uma nova era para a distribuição de livros, havendo possibilidades de se legalizar a distribuição de livros, havendo a possibilidade de se legalizar a distribuição de livros em todos os principais aeroportos. Vai ser público, é público, né? Fazer o quê? Senão é a demoniocracia cheia de historinhas, né, Bímola? Cheia de brechinhas, de historinhas que as pessoas torcem e distorcem. Os devotos viam nisto a prova de que Krishna trabalhava através de Prabhupada para intensificar a distribuição de livros. Nenhum mestre espiritual anterior jamais distribuíra literatura védica em tão grande escala. Este era outro indício de que Srila Prabhupada recebera de Krishna o poder de representá-lo. E como se esforçavam em seguir a ordem de Prabhupada, os devotos também recebiam o poder de Deus, Krishna. Mas isso só aconteceria se eles estivessem dispostos a submeter-se às provações da rendição e da renúncia. Pragosha comenta: certo dia, eu saí para o aeroporto e dirigi-me até um homem negro e disse: com licença, senhor, e ele esmurrou-me bem no rosto e me derrubou no chão. Nesse momento, muitos pensamentos passaram por minha mente. Desculpem. Te falei, Bímola, a tossinha começou. Nesse momento, muitos pensamentos passaram por minha mente. Eu podia então ouvir zumbindo em meus ouvidos as palavras que Tripurari proferira na aula daquela manhã. Devemos ter determinação, 3 pontinhos. Assim, eu simplesmente disse comigo mesmo: bem, vou levantar-me agora mesmo e tentar outra vez. Levantei-me e consegui inspiração para virar-me e tentar entregar à pessoa seguinte um dos livros de Prabhupada. Noutra ocasião, um homem e uma mulher casados aproximaram-se de mim, mas o marido não queria nada comigo. Ao ver que o livro era transcendental, a mulher parou e disse: este livro fala sobre o quê? E eu respondi secamente: este livro explica o nascimento e a morte e o que está além dela. E ela disse: então virou-se para o seu marido e disse: por favor, o compre. Mas ele disse: não quero saber disso. Venha, vamos embora. Ela disse: por favor. E o marido replicou: compre-o você. E saiu caminhando. Então ela veio ter comigo e disse: poderia informar-me um pouco mais sobre isso? E eu comecei a explicar o livro e então ela disse: de onde você está vindo? Ela disse: eu venho de Rochester. Nesse ponto ela revelou-me que vinha da clínica Mayo e que tinha câncer terminal e lhe restava pouco tempo para viver. E ela disse: desejo desesperadamente ler este livro. Deu-me $10 e disse: muitíssimo obrigada. Pegando o livro, ela partiu. Pouco tempo depois ela voltou e encontrou-me. Apertou a minha mão e me agradeceu. Estes tipos de experiência que os devotos tinham no seu dia a dia davam-nos o sentimento de que éramos emissários ou representantes de algo muito especial. Com isso, ficávamos mais apegados a Srila Prabhupada e a executar o seu trabalho. Víamos estes milagres acontecerem. Keshava Bharati comenta: eu costumava distribuir livros no aeroporto de São Francisco. Eu achava que esse aeroporto era particularmente difícil e que, se eu estivesse em Los Angeles, talvez distribuísse a mesma quantidade de livros distribuída por Tripurari. Eu era um pouco orgulhoso, então tive a oportunidade de distribuir livros com ele.
Sou muito extrovertido e sociável e por isso não tenho nenhum problema em parar as pessoas ou algo assim. Mas se passou meia hora e então 1 hora e Tripurari tinha distribuído 5 livros e então 10. Mas eu não consegui que ninguém parasse e sequer apertasse a minha mão. Era incrível, mas eu sabia o motivo, eu estava orgulhoso demais. Outra hora se passou e ninguém ainda parara e apertara a minha mão. Fiquei perplexo, pois desejava distribuir os livros de Prabhupada. Afinal, frustrado, sentei-me e eu estava quase chorando. Tripurari veio ter comigo e pregou para mim. Disse-me que nestas horas eu deveria orar ao Senhor Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda e não ficar aborrecido com isto, que isto acontece. Assim ganhei novo ânimo e então cerca de 10 a 15 pessoas consecutivamente vieram conversar comigo e algumas delas levaram os livros. Ao comentarmos isto... Desculpem, é isso mesmo, não errei não, Bima. Ao comentarmos isto mais tarde, pudemos entender que éramos meros instrumentos nas mãos do Senhor Krishna Chaitanya. Com isto desenvolvemos a filosofia da distribuição de livros. Através da distribuição de livros passamos a entender quem era Prabhupada e apreciá-lo mais. Lavanga Latika comenta: o dia todo eu ficava postada. Não está devidasse aqui, Bímola. Tá, vou prestar atenção. Lavanga Latika comenta: o dia todo eu ficava postada ao topo das escadas e milhares de pessoas a cercavam-se. E nós distribuíamos centenas e centenas de livros. Costumávamos pegar certas frases dos livros de Prabhupada. Tripurari costumava falar sobre os cisnes que conseguiam extrair o leite da água. Então usávamos isto bastante ao dirigirmos-nos a alguém. Dizíamos como esses grandes sábios eram capazes de separar leite da água, separar a essência. Ele também dizia que as gravuras eram janelas para o mundo transcendental. Nós dizíamos: este livro é como o sol refulgente que removerá a escuridão da ignorância que invade esta era de Kali. Eu descobri que a melhor maneira de distribuir os livros era usar as próprias palavras de Prabhupada. Prabhupada disse que se lêssemos uma linha para alguém, esta pessoa poderia avançar transcendentalmente 100 vezes. Certa feita, um devoto queixou-se a Prabhupada e disse-lhe que as pessoas estavam jogando fora alguns livros. Mas então pudemos entender que Prabhupada desejava que eles fossem distribuídos em grande escala. Não se deveria ficar guardando o livro para uma pessoa especial, que segundo você era bastante inteligente para lê-lo. Isso porque Prabhupada disse que se alguém lesse apenas uma frase, seria muitíssimo favorecido. Assim pudemos compreender que Prabhupada desejava distribuição em massa, não que nos aguardasse, não que nós os guardássemos para as pessoas certas e especiais. Sura comenta: Vai Sheshika vendia livros no aeroporto comigo. Ele caminhava até onde estavam as pessoas e dizia: Olá, como vai o Senhor? Todas as glórias ao movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Shri Krishna Chaitanya, a principal bênção para a humanidade em geral que limpa o coração. Ele repetia as orações Shikshashtaka do Senhor Krishna Chaitanya, encontradas no livro ao mesmo tempo em que estava vendendo os livros. Na capa, os livros traziam gravuras de Krishna e de cenas devocionais. E às vezes alguns devotos não podiam entender como as pessoas iriam encarar esses livros. Mas Prabhupada queria que eles fossem distribuídos e dizia que devíamos pregar apoiando-nos no mérito do próprio livro. Quando um devoto perguntou a Prabhupada o que devíamos dizer para distribuir os livros, Prabhupada respondeu:
Krishna Swadamopagate, o verso que afirma que o Śrīmad Bhagavatam é tão brilhante como o sol e surgiu só para dar religião às pessoas desta era da escuridão. Portanto, também estávamos repetindo este verso e distribuindo livros com fé. Saíamos e víamos que a consciência de Deus, Krishna, realmente causava impacto nas pessoas. Elas viam que os devotos eram muito sinceros e sérios e ficavam impressionadas. Na distribuição de livros diário, víamos as pessoas apreciando os livros de Prabhupada. Havia também contratempos, mas Prabhupada mencionara isso, que sempre haveria dificuldades. Assim, todas as coisas que Prabhupada dizia, nós confirmávamos na prática. Srila Prabhupada disse que um vendedor de livros às vezes teria dificuldade, pois às vezes seria aceito e outras vezes rejeitado, mas ele deveria tolerar. No aeroporto encontrávamos professores, advogados, todas as classes de pessoas que paravam e conversavam. Eles desafiavam e constantemente tínhamos de defender os livros de Prabhupada e seu movimento Hare Krishna e falar em nome de Prabhupada com muito mais veemência do que quando éramos meros garotos que iam aos estacionamentos e conversavam com mulheres para pedir-lhes 50 centavos de dólar por um pacote de incenso. Apresentávamos aos eruditos os livros de Prabhupada, entrando em contato com Mayavadis, impersonalistas, cientistas, comerciantes, pessoas que eram muito perspicazes. Vírgula. Gastou, Bímola. Ah, tá. É vírgula. Apresentávamos aos eruditos os livros de Prabhupada, entrando em contato com impersonalistas, cientistas, comerciantes, pessoas que eram muito perspicazes em Chicago, Nova York, Los Angeles e San Diego. As pessoas de lá eram muito astutas e difíceis, e pelo simples fato de ter de combatê-las transcendentalmente e defender o movimento Hare Krishna, nos tornamos mais maduros em nossa compreensão dos livros de Prabhupada e em como apresentá-los de maneira tal que pudéssemos convencer inclusive as pessoas que não queriam se convencer. Tínhamos de estudar os livros de Prabhupada. Prabhupada falava, para alguns discípulos, para todos os discípulos. Vocês pensam que os meus livros são só para serem vendidos? Não, os meus livros são para serem lidos e estudados também. Em 1900, até falar, vocês leem esses livros? Não, nós não lemos esses livros, nós só vendemos esses livros. Tinha isso também, né, Bímola? Não, os livros de Prabhupada é para serem estudados. Prabhupada queria que os seus seguidores conhecessem os seus livros como os advogados conhecem os livros de lei. Em 1974, formaram-se vários grupos novos só para a distribuição de livros. Tripurari estivera viajando como emissário de Los Angeles, mas agora, com a permissão de Srila Prabhupada, formara um grupo de distribuidores de livros da Bhaktivedanta Book Trust, do qual faziam parte alguns dos principais distribuidores de livros. Os distribuidores da BBT posicionaram-se em diversos aeroportos situados ao redor do país, causando um significativo aumento na distribuição de livros. Aprovo todo esse programa, escreveu Prabhupada para Tripurari. Quando Tripurari perguntou se podia tomar a ordem de vida renunciada, Prabhupada respondeu que ele já estava fazendo mais do que qualquer renunciado. Em outra carta, Prabhupada o chamou de a encarnação da distribuição de livros. A distribuição de livros deu outro grande passo avante quando Tamal Krishna Goswami, que durante 4 anos fora na Índia, secretário do GBC, ele voltou para os Estados Unidos e, juntando-se a seu amigo Vishnu Jana Swami, ele ajudou a formar o grupo de distribuidores de livros do Radha Damodara,
viajando num ônibus com deidades de Radha e Krishna para distribuir livros e realizar festivais por todos os Estados Unidos. Os templos móveis, templos Hare Krishna móveis. Tamal Krishna Goswami comenta: nos primórdios do grupo de Radha Damodara, nossa ideia era realizar festivais nos quais cantássemos Hare Krishna e distribuíssemos o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para então fazermos tantos devotos quanto possível. Depois que Krishna enviou tantos rapazes bons, era difícil mantê-los sempre ocupados. Então, de repente, chegou uma carta de Prabhupada na qual ele dizia que o canto e dança público de Hare Krishna e a distribuição de livros era melhor. Não, que a distribuição de livros... Peraí, me perdi aqui, Bima. Tá, então de repente chegou uma carta de Prabhupada na qual ele dizia que a distribuição de livros era melhor do que cantar e dançar Hare Krishna em público. Essa instrução transcendental mudou o curso de nosso grupo Radha Damodara. Daí em diante concentrei-me cada vez mais na distribuição de livros e isso deu a Prabhupada um prazer cada vez maior. Eu estivera na Índia por 4 anos, onde nosso principal programa consistia em angariar membros vitalícios, mas agora que eu estava nos Estados Unidos, Srila Prabhupada alertava-me para o fato de que pregação significa distribuir seus livros. Portanto, tive a inspiração de que nosso grupo deveria distribuir tantos livros que, no final, distribuiria a mesma quantidade de livros que o resto da ISKCON mundial. Dia e noite eu ficava matutando em como distribuir mais e mais livros e assim inundar os Estados Unidos com literatura transcendental. Srila Prabhupada escreveu-me que esta era sua verdadeira ambição, transformar em devotos de Deus... Srila Prabhupada escreveu-me que esta era sua verdadeira ambição, transformar em devotos de Deus todos os Estados Unidos. Até formarmos o nosso grupo de Radha Damodara, o método de distribuição de livros consistia em que um indivíduo receberia um livro grande, médio ou pequeno, de acordo com o tamanho da doação. Mas Prabhupada falou-me que de todas as espécies de distribuição de livros, distribuir os seus livros grandes era mais importante. Portanto, eu vivia analisando como aumentar o número de livros grandes. O problema era que as pessoas estavam inclinadas a fazer pequenas doações e só raramente davam contribuições bastante grandes que valesse a pena dar-lhes um livro grande. Então Krishna deu-me a ideia de que, somando algumas pequenas doações de um certo número de pessoas, pelo menos uma delas poderia receber um livro grande, ao passo que as outras poderiam receber uma revista de volta ao Supremo ou um livro pequeno. Com este método fomos capazes de aumentar tremendamente a distribuição de livros grandes. Prabhupada aprovou plenamente esta ideia, contanto que o fundo do livro recebesse o pagamento pelos livros de Srila Prabhupada, permitiu-nos passá-los adiante o mais rápido que podíamos, independentemente do tamanho da doação. Portanto, num único mês, nosso grupo de Radha Damodara foi capaz de distribuir 50.000 livros grandes. Srila Prabhupada mostrou interesse especial no grupo de Radha Damodara e aprovou o levantamento de empréstimos à BBT, para que adquirissem mais ônibus, criando desta maneira um exército de distribuição de livros, viajando em ônibus Greyhound, reformados. Pelo final de 1974, o grupo de Radha Damodara tinha 3 ônibus, peruas, e contava com um grande número de devotos. Prabhupada chamava os ônibus de templos móveis e instava os devotos do Radha Damodara a continuarem o seu programa, tendo eles a certeza de que estavam agradando o Senhor Krishna Chaitanya. Estou contente de que vocês tenham compreendido a importância de meus livros, escreveu Prabhupada.
Por isso estou dando muita ênfase a isto, que todos levem esses livros. Srila Prabhupada estimulava o grupo de Radha Damodara a expandir-se para centenas de ônibus e assim cumprir a missão de Shri Krishna Chaitanya, de levar a consciência de Deus, Krishna, a todas as cidades, vilas e aldeias. Ao surgir uma acirrada competição transcendental entre o Templo de Los Angeles, o grupo da BBT de Tripurari e o grupo de Radha Damodara, Prabhupada ficou observando e aprovou com prazer. Espera aí. A internet caiu. Voltou. Internet melhor do mundo. O preço né? Tá onde eu estava, tá. Outro grupo a formar-se em 1974 foi o grupo de bibliotecas, o qual ficou sob a alçada da BBT. Durante o seu processo de formação, Hridayananda Goswami enviou alguns estudantes celibatários de seu grupo viajante para visitar conceituadas universidades de Nova Inglaterra. Os devotos tentaram vender aos professores coleções inteiras dos livros de Srila Prabhupada, e mesmo em suas primeiras tentativas tiveram grande êxito. Desde muito tempo, Srila Prabhupada acalentara esta ideia, e mesmo antes de vir para os Estados Unidos, fora até as livrarias da Índia, levando consigo cópias de seu primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam. Graças a seus esforços em Nova Delhi, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos adquirira cópias desses volumes iniciais. Agora, seu desejo de que seus livros contassem em todas as bibliotecas e universidades dos Estados Unidos estava se concretizando. Dentro de poucos meses, os professores começaram a escrever os comentários favoráveis e alguns chegaram a encomendar para os seus cursos universitários os livros de Prabhupada. Gosto muito desse programa de encomendas regulares, escreveu Prabhupada. Tentem fazer com que essas encomendas das bibliotecas cheguem a 50 mil. Outro grupo que se formou em 1974 foi o Namahata, um grupo de estudantes celibatários liderados por 2 renunciados. O grupo de Namahata viajava e distribuía livros, doando seus lucros para os projetos de Srila Prabhupada em Bombay, Mayapur e Vrindavana. Quando, em setembro de 1974, Srila Prabhupada ficou doente por várias semanas, os relatórios da distribuição de livros eram o seu melhor remédio. Sempre que recebo o relatório das vendas de meus livros, escreveu ele para o grupo de bibliotecas, sinto força. Mesmo agora, nesta condição debilitada, adquiri força com o relatório de vocês. E durante a mesma doença, ele escrevera a Rameshwara. Desculpem. A respeito do total de livros vendidos, por favor, se esforce nisto. Este é o único consolo de minha vida. Ao ouvir que meus livros estão tendo boa vendagem, fico vigoroso como um jovem. Srila Prabhupada recuperou sua saúde e, pelo final de 1974, sua BBT também gozava de saúde extraordinária, com os templos novamente competindo numa acirrada maratona de Natal. Nos Estados Unidos, a BBT mandou para Prabhupada o relatório de que durante o ano venderam cerca de 387 mil livros encadernados, um aumento de 67% em relação ao ano anterior. E venderam-se quase 4 milhões de revistas de volta ao Supremo, um aumento de 89%. No total, a BBT americana vendeu para os templos individuais 6.668.000 livros, um aumento de 60%. Tais notícias fizeram Srila Prabhupada ficar vigoroso como um jovem, e Prabhupada e seu movimento Hare Krishna de distribuição de livros mergulharam em 1975 com todos os indícios de aumento, dobrando e triplicando essas espantosas cifras de 1974.
Em 1972, Srila Prabhupada criara a sua Bhaktivedanta Book Trust como entidade independente para assegurar que seus livros pudessem continuar sendo produzidos e distribuídos. A BBT funcionaria exclusivamente para o benefício da Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, ao mesmo tempo em que teria existência independente. O documento da organização afirmava que os comissários deveriam passar para 2 fundos o dinheiro auferido com a venda dos livros para os templos da ISKCON. Um deles seria para a impressão de livros e o outro para a aquisição de propriedades e construção de templos para a ISKCON Hare Krishna. Prabhupada acreditava que, caso se seguisse esta fórmula dos 50%, Krishna garantiria o êxito da ISKCON. Repetidamente ele se referia a esta fórmula em conversas e cartas, mesmo em seus significados do Śrīmad Bhagavatam. Srila Prabhupada deu aos comissários da BBT autoridade para planejar a impressão, e quanto à aprovação dos planos, os comissários deveriam consultá-lo. Ele estabeleceria os padrões e as diretrizes a serem seguidos por seus comissários da BBT. Somente após consultá-lo é que eles poderiam instituir alguma mudança. E Prabhupada era particularmente inimigo de mudanças. Ele escolhia o tamanho do livro, determinava a arte final e dava sugestões quanto ao número de livros a sair numa determinada tiragem, quanto aos métodos de remetê-los, quanto às vendas aos templos. Em suma, ele opinava sobre quase todos os aspectos das atividades de publicação da BBT, mesmo quando certos templos não remetiam seus pagamentos à BBT, envolvia-se no assunto. Não é louvável que os templos grandes, que estão estabelecendo um exemplo para toda a sociedade, não paguem suas contas. Isto é muito irregular. Estou tentando afastar-me dos assuntos administrativos, mas se os presidentes e membros do GBC criam tais perturbações, então como poderei viver em paz? Devem-se manter as coisas automaticamente, então poderei ficar em paz. Ele era um dirigente estrito, segundo a instrução védica. Dizia ele: fogo, dívida e doença jamais devem ser negligenciados. Deve-se fazer tudo para extingui-los. Srila Prabhupada encarava a distribuição de livros como, dentre outras coisas, a base para uma ISKCON economicamente sólida. Podia-se recorrer a outros negócios, mas a venda de livros era melhor, pois combinava pregação com uma boa fonte de renda. Como ele escreveu para um de seus presidentes de templo: estou muito animado com o relatório segundo o qual nossos livros estão sendo muito bem distribuídos. Mundo afora, esta é a nossa principal missão. Se vocês derem plena atenção a isto, jamais haverá qualquer escassez de fundos. E numa outra ocasião, no que se refere ao fato de os líderes da sociedade enfatizarem negócios, vocês devem entender o que significam negócios. Negócios significam ajudar a pregação. A pregação necessita de ajuda financeira e, afora isto, não temos necessidade de negócios. Tanto quanto eu compreendo, nosso negócio com livros é suficiente para sustentar o nosso movimento Hare Krishna. Calma. Srila Prabhupada também supervisionava todos os empréstimos que os templos pediam à BBT. Qualquer secretário do GBC ou presidente de templo que solicitasse um empréstimo teria que falar com ele. Em 1973 e 74, ele concedeu vultosos empréstimos a serem empregados em construção, compra ou melhora de templos em Dallas, Havaí, Sydney, Chicago e Vancouver. Ele também concedeu um empréstimo para que o grupo de Radha Damodara comprasse templos viajantes ou ônibus, e outro para a América do Sul a ser aplicado na impressão de livros.
Kirtanananda Maharaj automaticamente recebia um empréstimo anual de $50.000 destinado à Nova Vrindavan. Mas Prabhupada impugnava os pedidos de dinheiro para projetos que ele considerava incompatíveis com os propósitos da BBT. Em 6 de novembro ele escreveu a Rameshwara: não podemos emprestar dinheiro da BBT para quaisquer outros propósitos que não estejam incluídos naqueles mencionados no contrato da BBT. Estes outros empréstimos a serem aplicados na compra de vacas, equipamentos e restaurantes devem todos ser reembolsados, e não se deve fazer nenhum outro empréstimo que não seja para a publicação de livros e construção de templos. Começando em 1974, Srila Prabhupada utilizou os lucros da BBT para construir os seus principais templos na Índia, Vrindavana, Mayapur e especialmente Bombay. Rameshwara informou os devotos desta função especial da BBT. Srila Prabhupada pessoalmente supervisiona todos os programas e gastos indianos, 3 pontinhos. Caso uma rúpia seja mal investida, Srila Prabhupada fica perturbado e castiga os devotos, misericordiosamente, é claro. Este dinheiro foi ganho com o suor de muitos devotos, então por que vocês não tomam cuidado? Srila Prabhupada quer que nosso templo de Vrindavana, Shri Shri Krishna Balaram Mandir, esteja concluído em Jamastami, o aniversário de Deus, Krishna. Prabhupada quer estabelecer o templo de Shri Mayapur também, 3 pontinhos. Uma observação interessante a este respeito é que na Índia disseram-me que um tijolo custa 10 paisas. 10 paisas correspondem a $1 Imagine só que cada centavo que você coleta pode comprar um tijolo na Índia. Cada centavo é tido em conta para levar à consecução destas metas transcendentais. Estes lugares da Índia, escreveu Prabhupada, têm potência transcendental. Estabelecendo templos em Mayapur e Vrindavana, ficaremos seguros de que a pureza de nosso movimento manter-se-á intacta. Em outubro de 1974, Srila Prabhupada escreveu a Hansadutta, que na Alemanha era seu secretário GBC. Sempre que há qualquer publicação em qualquer idioma, isto me revigora 100 vezes. Embora Srila Prabhupada houvesse recebido de Bhaktisiddhanta Saraswati a ordem para pregar e publicar na língua inglesa, ele expandira esta ordem de modo a incluir todas as línguas e países do mundo. Minha primeira preocupação é que meus livros sejam publicados e distribuídos profusamente por todo o mundo. Prabhupada escrevera em 1972 a um dos primeiros devotos na Europa. Prabhupada sempre escreveu em inglês, mas a partir de 1968, quando a ISKCON começara a propagar-se para outros países, ele falava em imprimir os seus livros em línguas estrangeiras. Ao imprimir-se em 1972 uma edição alemã do Bhagavad Gita, Srila Prabhupada escrevera a Hansadutta. Ao imprimir o Bhagavad Gita na língua alemã, você tomou o caminho certo e aprecio muito este grande serviço que você fez. Em 1973, os grupos de distribuidores de livros viajantes viajavam por toda a Alemanha distribuindo várias centenas de cópias do Bhagavad Gita por semana. Hansadutta prometera que traduziria para o alemão um livro por mês. E quando no outono de 1974 ficou sabendo da existência de 6 traduções alemães recentemente impressas, Prabhupada replicou: fico muito feliz com essa notícia, obrigado, inundem a Europa com os livros em alemão. Srila Prabhupada disse que sempre que publicava um livro, tinha a sensação de que havia conquistado um império. Seus livros eram a base da revolução transcendental que eventualmente mudaria a humanidade e salvá-la-ia dos efeitos perniciosos da era de Kali Yuga. Produzam de maneira abundante livros em espanhol, pediu Srila Prabhupada.
Quando o Hridayananda Goswami tornara-se o líder do GBC para a América do Sul, Srila Prabhupada o instruíra-o de que ele deveria dar mais importância à impressão e distribuição de livros do que à obtenção de templos. Mesmo antes de eu ter grandes templos nos Estados Unidos, eu já imprimia, escreveu Prabhupada. Logo, você deve seguir os passos dos mestres anteriores. Hridayananda Goswami organizara uma BBT espanhola no México e tornara a distribuição de livros sua prioridade. Nos primórdios de 1974, quando a BBT espanhola estava pronta para imprimir traduções do primeiro volume do Śrīmad Bhagavatam, do Bhagavad Gita e do livro Krishna, Prabhupada escreveu: ao imprimirmos em tantas línguas diferentes estes livros de nossa filosofia consciente de Deus, Krishna, realmente podemos injetar nosso movimento nas massas das pessoas do mundo inteiro, em especial aí, nos países ocidentais, e podemos literalmente transformar nações inteiras em nações conscientes de Deus, Krishna. Ao serem impressas 100.000 cópias de uma revista de volta ao Supremo espanhola, Srila Prabhupada escreveu: agora, posso continuar? Agora distribua-as para todos. A distribuição de livros espanhola tornou-se a segunda do mundo, só perdendo para a americana. Poxa vida! Bhagavan, o representante de Srila Prabhupada na Europa Meridional, estivera imprimindo em francês e italiano, e já em dezembro de 1972 ele imprimira em francês o Fácil Viagem a Outros Planetas, o qual Prabhupada escrevera em inglês. No início de 1974, 3 grupos na França distribuíam diariamente 1.000 livros, incluindo um Bhagavad Gita como ele é, escrito em francês. Bhagavan já imprimira em italiano a primeira revista de volta ao Supremo e o livro Shri Ishopanishad francês estava prestes a aparecer. Aonde quer que os devotos fossem, eles sabiam que o seu programa era cantar Hare Krishna, seguir os princípios reguladores e providenciar a impressão e distribuição dos livros de Prabhupada. Os primeiros devotos que chegaram ao sul da África procederam exatamente de acordo com o desejo de Srila Prabhupada. E este respondera-lhes: seu relatório me anima muito, pois, segundo o mesmo vocês em 2 dias distribuíram 110 Bhagavad Gitas na cidade do Cabo. Srila Prabhupada frequentemente pensava em que se imprimissem seus livros em russo e escreveu ao ministro da Educação e Cultura da União Soviética sugerindo que publicassem uma tradução do antigo texto clássico védico, a saber, o Bhagavad Gita, seguindo o exemplo da famosa casa editora londrina MSS Macmillan Company. Ele também falava com seus discípulos sobre a ideia de imprimir nos Estados Unidos traduções russas. Sempre que encontrava-se com uma pessoa interessada, versada em qualquer língua estrangeira, Srila Prabhupada solicitava-lhe que traduzisse seus livros. E em 1972 ele escrevera: também sinto-me muito animado de ouvir que alguns de meus livros logo estarão sendo publicados na língua japonesa. Afinal de contas, sem livros e revistas, qual a autoridade ou qual a base em que nos apoiaremos para pregar? Do mesmo modo, Srila Prabhupada escrevera a um devoto americano que estava na Indonésia: estou especialmente feliz em ouvir que você conseguiu aí um rapaz chinês que está fazendo algum trabalho de tradução. Sim, a fração mundial que fala chinês é muito significativa. E é preciso uma infiltração gradual, especialmente mediante a ampla distribuição de nossos livros e revistas escritos em língua chinesa. Logo, o serviço que ele há de prestar será muito valioso para Deus, Krishna.
Mais tarde, ao ficar informado de que o rapaz chinês Jasomati Sutta terminara de traduzir para o chinês 3 capítulos do Bhagavad Gita, Prabhupada escreveu que eles deviam imprimir imediatamente esses 3 capítulos como um livro pequeno. Você vê a urgência de Prabhupada, né, Bima? Os devotos de Deus, os verdadeiros devotos de Deus estão sempre correndo contra o tempo, porque não param de nascer almas condicionadas e não param de morrer almas condicionadas. A ISKCON da Austrália tornou-se proeminente na competição de distribuição de livros e em 1974, na disputa pela liderança mundial, competia com a ISKCON de Los Angeles e o grupo de Radha Damodara. No outono de 1974, cerca de 10 dos melhores distribuidores da Austrália e da Nova Zelândia estavam vendendo individualmente mais de 20 livros grandes a cada dia. Entre 1973 e 1974, os centros da Austrália, tal qual os dos Estados Unidos, superaram o dobro do que vinham distribuindo. Em 1970, logo nos primórdios da distribuição de livros nos Estados Unidos, não havia livros na Inglaterra. Mas no decurso de um ano deu-se início ali à distribuição do livro Krishna, e Srila Prabhupada escrevera: todos os meus discípulos de Londres são muito inteligentes e eles devem convergir unicamente para esta tarefa de vender em toda a Grã-Bretanha muitas cópias do livro Krishna. Em 1974, os devotos na Grã-Bretanha distribuíram livros intrepidamente. Durante um movimentado período de 6 dias, distribuíram 600 volumes de Os Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, 400 do Śrīmad Bhagavatam e 1000 revistas de volta ao Supremo. A Índia era especial. Lá, Srila Prabhupada introduzira a distribuição de livros através do programa de membros vitalícios da ISKCON. Os indianos abastados estavam mais inclinados a aceitar os livros como parte de um programa destinado aos membros, que incluía benefícios tais como acomodações grátis nos templos da ISKCON do mundo inteiro. Mas na Índia, como em outros lugares, Srila Prabhupada queria que seus livros fossem distribuídos para as faculdades, para as bibliotecas, para os cidadãos proeminentes e para as massas. Ao final de 1974, os discípulos de Prabhupada estavam prontos para imprimir em hindi e bengali edições da revista De Volta ao Supremo. Ao ser notificado de que na Índia os devotos ocidentais reclamavam de que havia pouca ocupação para eles, Srila Prabhupada respondeu: fico satisfeito de que vocês estejam vendendo muitos livros de Krishna diariamente. Todos os nossos devotos devem sair com livros. Trabalho é o que não falta. Ele escreveu a seu secretário GBC na Índia: especificamente ocupe todos eles na distribuição de livros e leve consigo algum grupo de cantores e dançarinos de Hare Krishna. Sem livros não faremos nenhum progresso na Índia. Srila Prabhupada escrevera a Tejas, o presidente de seu templo em Delhi. Prabhupada também treinara seus líderes na Índia a empregar a política estrita dos 50%. 50% da renda do programa de membros vitalícios ou de qualquer outra coleta devem ir para a BBT e 50% devem ser aplicados na construção e em outros projetos. Por sua ordem, a BBT americana estivera fazendo doações de livros para a Índia e em 1974 doara um total de publicações cujo valor orçava a $300 mil. Embora os Estados Unidos fossem o líder e o pioneiro na impressão e distribuição de livros, Prabhupada antecipava que o mundo inteiro faria a impressão e distribuição de seus livros para talvez, inclusive, superar os Estados Unidos. Srila Prabhupada criara a competição transcendental que deveria ser travada entre seus discípulos. Em 1971,
teve o prazer de observar que Keshava, em São Francisco, liderava a sociedade na distribuição do livro Krishna. Prabhupada prometera que deixaria Los Angeles e permaneceria em São Francisco se Keshava distribuísse mais do que o seu irmão Karandara. E através dos anos ele continuara a provocar essa competição, atiçando o fogo da distribuição de livros. Ele estimulava os líderes a enviar-lhes relatórios e então respondia com cartas, tornando ainda mais alta a febre da distribuição de livros. A ISKCON inteira esperava ouvir a mais recente citação de Prabhupada, com a qual ele inspirava os seus discípulos a continuarem sempre avante. Quando Srila Prabhupada, na aula de janeiro de 74, enfatizara: distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros, vários devotos na audiência fizeram ali mesmo um voto de dedicar as suas vidas a esta instrução. E quando Prabhupada enviara de seu quarto em Los Angeles a nota manuscrita: todos devem ir com o grupo de distribuição de livros o mais rápido possível. Esta frase bastou para criar nos corações de muitos discípulos um espírito de sacrifício e dedicação, e eles sentiram-se destinados a aceitar esta ordem como sua vida e alma. Embora desde o começo Rameshwara houvesse sido capturado pelas ondas do oceano da distribuição de livros, Srila Prabhupada deu projeção ao seu serviço escrevendo as seguintes linhas: programe a forma de distribuir nossos livros em todo o mundo. Círculos eruditos estão apreciando nossos livros. Portanto, não devemos deixar escapar esta deixa. Todo o progresso que fizemos simplesmente deve-se à distribuição destes livros. Por isso, siga em frente. E nem sequer por um momento pode você deixar a sua mente desviar-se disto. Quando os devotos em Londres relataram a Srila Prabhupada o aumento em sua venda de livros e revistas, ele respondeu convidando-os a competir. Fui informado de que em São Francisco estão vendendo diariamente pelo menos 75 livros Krishna. Assim, estou muito animado por ouvir isto. Então adotem este espírito de rivalidade transcendental e consultem Dayananda e outros aí na Inglaterra para que vocês possam se tornar primorosos vendedores de livros. Ao escrever a um discípulo sannyasi que pregava na Escócia, onde os devotos talvez não tivessem amplo conhecimento do nível de distribuição de livros nos Estados Unidos, Srila Prabhupada mencionou os últimos resultados da venda de livros em Nova York e comentou: Nova York está liderando a lista. Srila Prabhupada também deu inspiração para que, como um todo, a sociedade competisse com o propósito de suplantar os seus esforços dos anos anteriores. À medida do possível, deve-se dar um jeito de dobrar ou triplicar a distribuição de livros. Façam isto. Assim que a BBT formara o seu grupo de bibliotecas, Prabhupada dissera a seus componentes para conseguir 50 mil pedidos e pedira ao grupo de Radha Damodara que se expandisse a 100 ônibus. Entre Los Angeles, o grupo de Radha Damodara e a Austrália, a competição era particularmente renhida e Srila Prabhupada estimulava todos como um maestro exigindo um fortíssimo da orquestra. Srila Prabhupada não estava dando instruções relaxadas ou ostensivas. Ele conhecia muito bem a determinação e o sacrifício necessários para se alcançar estas metas aparentemente inatingíveis. E ele queria que seus devotos trabalhassem como ele trabalhava, com total dedicação. Queria que eles tentassem o máximo. Ele empregava a lógica da caça ao rinoceronte, como ele dizia. Se um homem que tentava capturar um rinoceronte falhasse, ninguém iria criticá-lo, mas se fosse vitorioso, seria como autor de uma grande façanha. E Prabhupada escreveu a Rupanuga:
Seus relatórios de distribuição de livros são muito animadores, especialmente no que se refere a essa moça, Gauridasi, que ao vender 108 livros grandes estabeleceu um recorde entre todas as mulheres da ISKCON Hare Krishna. Isto é muito maravilhoso. Na outra ocasião, isto teria sido considerado impossível, mas agora, pela graça de Krishna, tudo está se tornando possível. Estimule todos eles a continuarem aumentando cada vez mais. Alguns devotos ficaram confusos com o fato de seus irmãos espirituais e irmãs espirituais fazerem grande alarido em prol da competição e da rivalidade. Isto se parecia com a rivalidade do mundo material, com a qual eles não mais esperavam entrar em contato. Contudo, Srila Prabhupada explicou como os devotos deveriam colocar no devido lugar a competição transcendental. O espírito de competição e de lucro são inerentes à entidade viva. Ninguém deve ficar pensando que se pode dar um jeito de removê-lo artificialmente. De fato, o que aconteceu na Rússia foi que, ao se remover da sociedade a competição e a busca de lucro, o povo não ficou nem um pouco feliz, e nem por isso estas coisas deixaram de ocorrer. Assim, não devemos pensar que conosco o processo age de uma maneira diferente. A única diferença é que nosso lucro é para o prazer de Deus, Krishna, e nossa competição consiste em como deixar Krishna mais satisfeito do que qualquer outra pessoa. Mesmo entre as vaqueirinhas há competição para satisfazer Krishna e também existe inveja. Tá vendo? Quando eu falei isso, muita gente zoou, né? A inveja é transcendental. Então tudo deve ser transcendentalizado, até a inveja. Mesmo entre as vaqueirinhas há competição para satisfazer Krishna e também existe inveja. Mas esta inveja não é material, é transcendental. Elas ficam pensando, ela fez algo mais maravilhoso do que eu fiz, e isto é muito bom, mas deixe-me fazer algo ainda mais maravilhoso. Coisas desse tipo. Assim, fico satisfeito de que vocês desejem competir com seus irmãos espirituais, imprimindo nossos livros para propagar por todo o mundo o movimento da consciência de Deus, Krishna. A inveja transcendental constrói, né? A inveja material destrói. Aí você faz uma análise, né? O que está acontecendo no mundo, né? Se é uma inveja transcendental ou se é uma inveja material. A inveja material destrói, a inveja transcendental constrói cada vez mais e mais. Quando um grupo de distribuidores de livros viajeiro, vindo de um templo, distribuía noutra cidade. Quando um grupo de distribuidores de livros viajeiro, vindo de um templo, distribuía noutra cidade uma grande quantidade de livros, as autoridades do templo local frequentemente ficavam agitadas. Este problema foi apresentado a Srila Prabhupada, que foi inevitavelmente convidado para julgar e esfriar o fogo da competição. Prabhupada escreveu a Keshava e a Bhutatma, que, saindo para distribuir livros, viajaram de São Francisco a Londres, mas que com o seu fervor acabaram perturbando os devotos que lá ficavam. Posso continuar? Definitivamente caberá ao presidente do templo local definir se a presença de seu grupo é favorável ou não. Ao ponderar todos os aspectos da questão, se ele concordar, vocês podem ficar. Por outro lado, caso ele julgue que no momento não convém que vocês fiquem, ele tem todo o direito de pedir que vocês saiam. Mas, para evitar estas coisas, é melhor combinar antes com os membros do GBC que respondem pelo assunto. O nosso movimento é um movimento cooperativo com Krishna e o avanço do movimento de Krishna situados no centro. E devemos continuar a vender livros tanto quanto possível. Mas discutam tudo entre si e ajam corretamente sem precisar irritar ninguém. Então poderão mostrar que têm arte.
Ao verem o admirável esforço empreendido pelos melhores distribuidores de livros, alguns devotos ficaram invejosos, ou pelo menos desalentados, e eles consideravam-se inúteis e incapazes de satisfazer Srila Prabhupada. Este problema também foi apresentado a Srila Prabhupada, que replicou: sempre deve haver competição, ó, o detalhe, sempre deve haver competição. Isto dá vida e faz parte da vida. A sociedade perfeita não elimina a competição, mas elimina a inveja. Pois todos são fracos perante Deus, Krishna. Mas a competição tinha o seu limite, como Prabhupada explicou a um estudante celibatário na Flórida, o qual tinha algumas dúvidas. A quantidade de livros que distribuímos não é tão importante, mas o que realmente devemos fazer é servir a Deus, Krishna, da melhor maneira que pudermos, e devemos ficar dependendo dele para obtermos o nosso resultado. Mas isso não deve chegar ao ponto de nos fazer perder a nossa consciência de Deus, Krishna. Quem tem estes sentimentos não deve julgar que isto é inveja, mas deve aceitar isto como uma apreciação indireta do serviço realizado por seus outros irmãos espirituais. Isto é transcendental. No mundo material, quando alguém nos supera de alguma maneira, ficamos zangados e planejamos como pará-lo. Mas no mundo transcendental, quando alguém faz algum serviço mais esmerado, pensamos: oh, ele agiu muito primorosamente, deixa-me ajudá-lo a executar o seu serviço. Calma. Talvez a competição tenha sido um catalisador, mas ao distribuírem firmemente os livros de Srila Prabhupada, os melhores do movimento da consciência de Deus, Krishna, experimentavam a essência do serviço amoroso prestado a Krishna durante sua ausência a este serviço, e é o êxtase transcendental mais elevado. Não tente ver Deus, mas haja de maneira tal que Deus o veja. O mestre espiritual de Srila Prabhupada dissera frequentemente. Em outras palavras, agindo submissamente sob a ordem do servo de Deus, Krishna, os discípulos de Prabhupada com certeza atrairiam a amorosa atenção de Deus, Krishna. Srila Prabhupada dizia que a maneira mais rápida de capturar a atenção de Deus, Krishna, era dar a outra pessoa a consciência de Deus, Krishna. É dar Deus ao próximo, né? Portanto, os distribuidores de livros devotavam a seu mestre espiritual uma reciprocidade especial, e isto os impelia a seguirem servindo e distribuindo os livros. Sanjaya comenta: filosoficamente sabíamos que este fato de sairmos para distribuir livros era o que nosso mestre espiritual queria que fizéssemos. Disto nós sabíamos, e isso estava claro para nós. Também tínhamos um verdadeiro senso de idealismo, de que estes livros e revistas mudariam o mundo. Tão logo você contacta a consciência de Deus, Krishna, comprova de fato quão sujo o mundo é e quão contaminadas as coisas são, o quanto as pessoas são invejosas e como a vida material é horrível. Você pode ver isso. Você não vai chegar à conclusão de que sozinho pode mudar isso, mas percebe que todo aquele que adquire um dos livros de Prabhupada e o examine, submeter-se-á a uma mudança transcendental. Quanto a isto não há dúvida. Sentíamos também que no futuro ocorreria uma grande mudança no mundo à medida que a consciência de Deus, Krishna, se espalhasse. Prabhupada também disse que bastava que as pessoas tocassem num desses livros para que suas vidas mudassem. Depositávamos nossa fé nos livros e em Srila Prabhupada. Esse é o segredo da vida espiritual, né, Bimala? Fé completa no mestre espiritual e em Deus e no mestre espiritual. Agora, Keshava Bharati comenta:
Quando entregamos um livro a alguém, mantemos com Prabhupada um certo grau de reciprocidade. Dentro de nós sentíamos uma tremenda diferença quando alguém levava um livro ao invés de aceitar apenas algum incenso ou coisas desse gênero. O fato é que, ao distribuirmos os livros, experimentávamos todos os dias a associação de Prabhupada. Não nos sentíamos rejeitados só porque certos devotos estavam fisicamente mais próximos de Prabhupada. Os distribuidores de livros sempre obtinham muito alento. Líamos sobre o episódio em que Haridasa Thakur saía e rolava no chão pedindo às pessoas que cantassem Hare Krishna. Tudo isso nos inspirava. Vaisheshika comenta: tínhamos ao nosso alcance os livros de Prabhupada e diversas cartas suas. E também sabíamos que se distribuíssemos bastante livros, nossos nomes poderiam sair na carta dos distribuidores de livros e ficaríamos pensando em como Prabhupada reagiria ao vê-los publicados na carta. Mas tudo o que eu fazia era tentar acompanhar os outros. Às vezes, passavam-se algumas horas sem que eu conseguisse distribuir livros para alguém. Todos os demais simplesmente os distribuíam como loucos. Eu tentava, e todas as pessoas apenas insultavam-me bem na cara. Eles ficavam me provocando. Era muito difícil para eu aguentar. Eu às vezes tinha de sair de mansinho e começava a chorar. Era demais para mim. Mas eu sabia que esta distribuição de livros agradava a Prabhupada e eu simplesmente desejava participar dela. Ficávamos pensando em como Prabhupada passava tanto tempo atrás de um ditafone preparando a matéria que iria compor estes livros. Meditávamos em como ele dormia poucas horas por dia e reduzia tudo o mais só para escrever estes livros. Assim também estávamos tentando diminuir nossas outras atividades para que pudéssemos apenas sair e distribuir livros. Prabhupada dizia que o devoto deveria assimilar o estado de espírito dos 6 principais renunciados de Vrindavana, e por isso cantávamos aquelas orações todos os dias. Shri Rupa, Shri Sanatana, Bhattaragunata, Shri Jiva Gopala Bhatta, Dasaragunata. Mais ou menos assim, né, Bimala? É linda essa canção, né? Essa canção são os nomes dos 6 principais renunciados de Vrindavana. Sentíamos um verdadeiro vínculo. Já no início, um devoto interpelou-me: onde está Prabhupada, você sabe? E ele mesmo respondeu: ele está em seus livros. Sempre havia lugar para esse tipo de atitude. Sempre sentíamos esta ligação. Jagadhatri Devi Devidas. Nossa, Vishnu, que nome doido. Não, eu que sou ruim de serviço. Nome lindo, né, Bimala? Jagadhatri Devidasi. Jagadhatri Devidasi. Comenta: quando eu estava distribuindo os livros de Prabhupada, compreendi que esta era a coisa mais agradável que podia fazer para ele. Eu estava ajudando a satisfazer as instruções de seu mestre espiritual, e por isso ele ficava satisfeito. E ele ficava ainda mais satisfeito se eu trabalhasse com esmero. Eu sempre ouvi a história de como Bhaktisiddhanta Saraswati ficava feliz se alguém saísse e distribuísse pelo menos uma revista, pois, na verdade, o que vale é a atitude de distribuição de livros, ou seja, sair e tentar dar a misericórdia às almas condicionadas. Eu sempre quis fazer trabalho beneficente. Eu gostava da ideia de fazer algo para as pessoas. Portanto, este é o summum bonum da prestação de auxílio às pessoas. É a maior caridade que existe, né? Dar Deus ao próximo. E a maneira mais eficaz de fazer isso é vender um livro de Prabhupada
para as pessoas. A gente está ajudando-as a voltar ao Supremo, à morada eterna. Logo, esta era a minha motivação, e automaticamente nos purificávamos levando outras entidades vivas para Deus, Krishna. Tripurari comenta: esse livro aqui ainda foi impresso na época das vacas gordas. Por que eu falei isso? Porque eu estou tentando aqui, a página é grossa, o papel era grosso, né, Bímola? Agora, tudo vai piorando, né? Kali Yuga vai piorando, é a pior das eras. Tripurari comenta: eu estava inspirado principalmente pela grandeza de Prabhupada, o qual primava em seguir o seu mestre espiritual. Era a ordem de seu mestre espiritual e, portanto, ele a executava. Nunca fui muito erudito ou inteligente, nunca achei que tivesse muito cérebro ou talento. Praticamente nunca fui treinado em nenhum tipo de ofício e não recebi muita educação. Eu encarava a situação da seguinte maneira, que eu estava falando para as pessoas mais caídas e que eu próprio era o mais caído. Eu estava fazendo o que Prabhupada queria. Eu orava para Prabhupada me ajudar a entender por que ele queria a distribuição de livros. Então eu recebia inspiração interna, e isso aflorava sempre que eu conversava sobre a distribuição de livros. Aquela ocasião em que eu fiquei no aeroporto, quando todos os devotos voltavam com Prabhupada para o templo, exerceu extrema influência sobre toda a minha vida transcendental. Eu estava muito intimamente ligado a Prabhupada, porém minha associação mais íntima com ele consistia em eu seguir as suas instruções e simplesmente sair para trabalhar e não tentar me aproveitar do mestre espiritual, mas servi-lo. Vrindavana Vilasini Devidasi comenta: quando Prabhupada deu aquela famosa aula em Los Angeles, distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros. Aquela mesma hora tive o forte desejo de assumir esse compromisso. Sempre que ele escrevia para Rameshwara, na realidade era para Rameshwara e companhia. Todos nós nos sentimos incluídos. Todos somos eternos distribuidores de livros. Formamos um time unido e eu desejei ser parte dele. Era o eterno grupo de distribuidores de livros do Senhor Krishna Chaitanya e todos queríamos fazer parte dele. Afinal, a distribuição de livros está ocorrendo em cada planeta, em cada universo e sei que ele causa alegria a Srila Prabhupada. Eu comparava a distribuição de livros à batalha de Kurukshetra. É uma batalha na qual Krishna está presente. É como a batalha número 2. Estou certa de que todos os distribuidores de livros têm a mesma impressão. A gente vê que Krishna está presente e que ele vai ganhar. Basta que a gente se refugie nele. Pode ser que saímos derrotados numa batalha, mas ganharemos a guerra. Assim, eu sempre me sentia ligada a Prabhupada, pois em seus livros ele nos revela os grandes devotos nos quais podemos nos abrigar. Tudo isto deve-se à sua misericórdia. Ele nos está dando estes livros nos quais ele está presente. Sura comenta: estávamos tão afeiçoados a vender os livros de Prabhupada que não queríamos fazer nenhuma outra coisa. Simplesmente íamos direto para o aeroporto e começávamos a distribuir, e não parávamos, exceto talvez para um almoço de 20 minutos e talvez uma leitura de 20 minutos. Afora isso, não parávamos enquanto não desse 7:30 ou 8 horas da noite. Sentíamos que realmente Srila Prabhupada estava nos protegendo. Certa vez, enquanto estava no aeroporto, deram-me uma carta da BBT. Talvez se devesse ao cansaço, ou talvez se devesse a algum sentimento falso, ou algo assim. Mas o fato é que eu lia os comentários de Prabhupada sobre a distribuição de livros,
e fiquei muito comovido. Eu estava sozinho no aeroporto e então comecei a chorar, pois entendi quão magnânimos e desprendidos eram os devotos em todo o mundo que distribuíam livros e trabalhavam com muito afinco. Eu estava de fato apreciando Prabhupada e o movimento da consciência de Deus, Krishna. Nesta carta dos distribuidores de livros, Prabhupada dissera algo sobre a distribuição de livros e isso sensibilizou-me. Estávamos tão absortos em livros, e mais livros, que sempre que Prabhupada dizia algo sobre a distribuição de livros, enlouquecíamos. Daí podia-se ver que este era o nosso vínculo com Prabhupada. Não éramos grandes personalidades capazes de nos sentarmos numa reunião com Prabhupada ou conseguir tanta atenção pessoal. Durante algumas caminhadas matinais no festival de Mayapur, talvez tenhamos conseguido nos apresentar junto com os renunciados, mas, afora isto, nossa distribuição de livros era nossa ligação com Prabhupada. Quando ele mencionava algo sobre a distribuição de livros, isto era nossa vida e alma. Lavanga Latika Devidasi comenta: ouvir Srila Prabhupada falando e saber que ele sempre lia estes livros, como por exemplo o Śrīmad Bhagavatam, e que ele pregava que este conhecimento deve ser distribuído para os outros, tornavam tudo mais simples. Isto é, a gente sabia que este era o desejo de Srila Prabhupada. Ele vivia dizendo que nos dava este conhecimento e que já que adquirimos este conhecimento deveríamos distribuí-lo com os outros. Srila Prabhupada veio aos Estados Unidos para pregar com seus discípulos. Portanto, também devemos pregar, pois este é o desejo de Prabhupada. Ele passou tanto tempo traduzindo esses livros para serem distribuídos. Tudo o que a gente quer é distribuí-los com os outros para que as pessoas tenham esses livros em suas casas. Vrindavana, Índia, 20 de abril de 1975. Srila Prabhupada instalou as deidades para a grandiosa inauguração do templo Krishna Balarama Mandir. Quase 1000 discípulos estavam presentes. E o governador de Uttar Pradesh era o convidado de honra. Após anos de árduo esforço, a grandiosa inauguração foi o triunfo apoteótico granjeado por Srila Prabhupada e seu movimento Hare Krishna. Enquanto ainda estava no altar após ter oferecido a primeira adoração a Deus, Krishna e Balarama, Prabhupada dirigiu-se à multidão, explicando que este era um templo internacional, onde as pessoas de todo o mundo podiam vir e adorar Gauranitai, Krishna e Balarama, Radha e Krishna, e se refugiar neles. Depois, aquela noite, Srila Prabhupada sentou-se a seu quarto com alguns membros do GBC. A sua roupa desabotoada devido ao calor, as suas pernas e pés descalços estendidos sobre a escrivaninha baixa, deixando-se ficar bem descontraído, enquanto seus discípulos, sentados próximo a ele, rodeavam-no na sala iluminada pela fraca luz de um abajur. Ele disse que este marco fora importante, mas ainda assim eles teriam de seguir em frente e não meramente ficar saboreando o sucesso. Ainda faltavam muitas coisas para que se pudesse pôr em funcionamento o templo Hare Krishna e a casa de hóspedes. O pensamento de Srila Prabhupada transpunha Vrindavana. A construção deste templo é tão importante, disse ele, que não hesitei em gastar muitas lakhas para inaugurar um templo deste porte. E mesmo levando em conta quão importante é inaugurar um templo, a produção de livros é ainda mais importante. Esta foi uma significativa corroboração da prioridade da produção de livros. Mesmo enquanto se encontrava em face desta esplêndida inauguração do templo Hare Krishna, ele enfatizava que a produção de livros era mais importante. Contudo, os livros são a base, né? Sem os livros, o castelo cai, né, Bimala?
não tem uma base sólida. Contudo, Srila Prabhupada parecia insatisfeito, pois havia meses que o seu editor de sânscrito protelava a coleção Chaitanya Charitamrita. Franzindo a sobrancelha, ele disse que, embora tivesse concluído a coleção Chaitanya Charitamrita, o livro ainda não fora publicado. Ele também concluíra todos os 4 volumes do 4º canto do Śrīmad Bhagavatam e estava começando o 5º canto, e ainda assim só se publicara um volume do 4º canto. Um dos devotos ali presentes, não compreendendo o argumento exposto por Prabhupada, comentou que, como Prabhupada estava indo logo em seguida para o Havaí, lá ele seria capaz de escrever em paz e tranquilidade. E Prabhupada retorquiu que não estava animado a escrever manuscritos que não eram publicados. A BBT Press, após ter ficado vários anos em Nova York, estava para transferir-se para Los Angeles, onde Rameshwara tornara-se ou tornar-se-ia o novo supervisor da BBT Press. Rameshwara, desconhecendo o porquê da demora da publicação da coleção Chaitanya Charitamrita, só tomou conhecimento disto agora, quando esteve em Vrindavana, e ele prometeu a Prabhupada que providenciaria o imediato estabelecimento da editora em Los Angeles e começaria a produzir a coleção Chaitanya Charitamrita. O fato de Srila Prabhupada ter concluído o manuscrito inteiro da coleção Chaitanya Charitamrita em 18 meses, durante 1973 e 74, foi uma façanha marcante. Naqueles mesmos meses, ele ocupara-se intensamente em muitos assuntos administrativos, enquanto realizava constantes viagens. Ele teve que enfrentar problemas importantes, porque certos líderes abandonaram os postos que lhes haviam sido designados, pessoalmente participara de atividades do GBC na Índia, e havia interferido com outros afazeres administrativos da ISKCON. Autorizara a BBT a fazer muitos empréstimos vultosos e aprovara a expansão e desenvolvimento da ISKCON em todas as áreas do mundo, afora o fato de ter respondido regularmente a um grande volume de correspondência, de ter falado diariamente a convidados e dado aulas do Bhagavatam aonde quer que ele fosse. Só tinha tempo para escrever durante aquele momento em que se levantava à 1 da manhã e persistentemente trabalhara 2 ou 3 horas por dia. Enquanto Srila Prabhupada viajava de Vrindavana para a Austrália, Rameshwara e Radha Vallabha trabalhavam em Los Angeles para estabelecer os novos escritórios da BBT. Prabhupada ainda meditava em seu manuscrito da coleção Chaitanya Charitamrita, que, estando concluído, ainda aguardava ser publicado. Ele escreveu da Austrália: a coleção Chaitanya Charitamrita está concluída, 12 partes, e apenas 3 partes foram publicadas. E agora o 5º canto está quase terminado. Por que então esses livros não estão sendo publicados? Esta é a nossa primeira ocupação. Devem-se publicar imediatamente todos esses livros inéditos, que no total dão 17, são 17 livros. Por que essa demora? A encadernação na gráfica dos Estados Unidos é melhor do que na Dei Nippon. Logo podem-se imprimir alguns livros nos Estados Unidos e alguns no Japão, mas esses livros devem ser editados em muito pouco tempo. Quando vejo tantos livros que não são editados, fico sem ânimo de traduzir. Ao ver livros impressos, fico animado para escrever sempre mais. No Havaí podemos falar mais sobre isso. Quero que você e Hansaduta acelerem o trabalho de publicação. Vocês estão ocupados nisto e impulsione a venda. No que se refere a isto, peça ajuda a Tripurari Maharaja e dos outros. Aproveite que Bhavananda Swami e Gargamuni Swami estão aí. Eles também são peritos em impulsionar isto.
Desculpem. Através do esforço conjunto, publiquem o mais rápido possível e imediatamente a coleção Chaitanya Charitamrita estará impresso. Em Los Angeles, Rameshwara tinha conseguido apenas concluir os arranjos de arrendamento para os novos prédios da editora. Os artistas da BBT tinham acabado de chegar e os editores, revisores e os outros devotos que trabalhavam na produção logo estariam vindo. A editora adquirira um computador typesetter e os devotos estavam sendo treinados a utilizá-lo. Os carpinteiros derrubavam paredes para construir um laboratório fotográfico e uma câmara escura. Tinha-se que instalar encanamento adicional e toda a editora deveria estar montada dentro de um mês. Srila Prabhupada viria em junho e tudo deveria estar pronto e funcionando.